Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo meia dúzia. Ok, o texto é mais ou menos longo. Eu preferi não colocá-lo na tela, mas preferi que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse o seu celular. E eu quero tentar fazer uma leitura bem fiel do texto, de modo pontuado, para você entender aquilo que nós vamos ler. Só para situar você, Daniel foi muito cedo, foi jovem ainda, para a Babilônia. Ele foi como um dos exilados da tribo de Judá. Com ele foram outros 3 amigos, bem jovens ainda, e eles preferiram ser fiéis a Deus, mesmo numa corte distante, que não adorava o Senhor. E eles eram tão fiéis a Deus, que eles caíram na graça daqueles líderes, daquele rei, especialmente no início, Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor era um homem centralizador, um imperador bem centralizador, e com o passar dos anos ele foi subjugado pelo Império Medo-Persa, e agora no texto que nós vamos ler, já aparece um outro rei, o rei Dario. E assim, como na primeira etapa da vida dos exilados lá na Babilônia, eles tiveram que ser fiéis a Deus no meio de idolatria, num cenário difícil. Agora também, com um novo imperador, Dario, este diferente, de estilo descentralizador, colocou muitas pessoas, 120, vamos dizer na nossa linguagem, subgovernadores, em todo o seu império, para garantir que nada lhe fosse subtraído, roubado. É nesse contexto que ele vai conhecer mais de perto ainda a Daniel. Daniel, nessa ocasião, já não era jovem. Já havia passado algumas décadas ali, e ele tinha sido reconhecido pelo rei Nabucodonosor. E quando o imperador Dario, Medo-Persa, chega e toma posse, ele já encontra um homem de grande quilate, um homem de grande experiência, reconhecido por todo o reino. Assim é que nós começamos, neste capítulo 6, ver uma experiência, prova de fogo na vida de Daniel. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas, que eu disse subgovernador, para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o seu império. Diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei e disseram: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme
a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario, então, assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas estavam abertas para o lado de Jerusalém. E ali ele fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Disseram: tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O senhor se lembra? O rei respondeu: o decreto está em vigor e está conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então disseram ao rei: pois é, Daniel, um dos seus exilados de Judá, não te dá ouvidos, ele não te leva a sério, ele não te considera. Ó rei, ele não faz isso com o decreto que assinasse. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Presta atenção. Ele ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. E até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, ele não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo de Deus vivo, do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Diga glória a Deus. E agora, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram eles atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e com seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, todos os povos e línguas de toda a terra, todo o seu império. Ele disse: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Aleluia! Por quê? Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra.
ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e do seu sucessor, Ciro, o persa. Aleluias, glórias a Deus. Você entendeu como um homem leal, fiel, íntegro a Deus, foi ouvido por Deus no meio de circunstâncias tão difíceis, adversas? Glórias a Deus. Nessa noite nós queremos ver um aspecto muito importante da vida de Daniel, que é também importante para nós. E nós vimos aqui uma trama num império. Você viu que os termos falam das funções governamentais de Daniel. Um homem que tinha grande valor em 3 impérios sucessivos: Nabucodonosor, Dario e Ciro. Um homem notável, um homem que tinha o respeito de milhares de pessoas. Um homem que servia a Deus. Logo cedo, quando eles ainda jovens chegaram, ele e os seus 3 amigos, o rei quis trazê-los para conviver com ele, lá no tempo de Nabucodonosor. Ele falou: não, vocês vão sentar-se comigo à mesa, e vocês vão comer de tudo que eu como. Toda a regalia que eu tenho, também está estendida a vocês. Eu quero fazer de vocês pessoas muito nobres aqui no meu império. Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, você vê, há um império, há um convite para um lugar gostoso, especial, cheio de notoriedade, mas há um jovem, naquela época, que assentou no seu coração não comprometer a sua vida com Deus por causa das regalias do palácio. E ele então, com a graça de Deus, diz o texto que ele caiu na graça do copeiro, e esse então fez uma troca. Ele disse: olha, eu não queria comer de tudo que se oferece aqui, eu queria fugir do vinho, eu queria fugir dessas comidas, e eu quero, com os meus amigos, ser tratado com legumes. E o copeiro, porque o copeiro tinha uma grande responsabilidade, se eles esboçassem sinal de fraqueza, gente meia anêmica, isso ia comprometer o próprio copeiro com o rei. Mas a graça de Deus era com eles, de maneira que eles, mais do que os outros, se fortaleceram e pareceram assim, muito cheios de saúde, cheios de vitalidade. Então, assim começa a história de um jovem. Mas ele não serviu e foi fiel a Deus durante a sua juventude, mas durante toda a sua vida. Ele manteve a sua integridade, e é por isso que agora, décadas depois, ele já em grande proeminência, ele ganhando a confiança de grandes imperadores, também passou por um momento difícil. Isso nos ensina que os jovens passam por problemas difíceis, os recém-casados passam por problemas difíceis, os pais passam por problemas difíceis, os avós passam por problemas difíceis. Os problemas aparecem em qualquer fase da nossa vida. E o que a gente aprende com Daniel é que a sua integridade, o seu cuidado, na sua intimidade, na sua vida com Deus, o livrou sucessivas vezes, e ele pôde ser um abençoador desta nação. Quando a gente fala em nação, a gente lembra do nosso Brasil. Lembramos nesses dias agora também do que está acontecendo, não é? Com aquele furacão tão terrível que já deixou mortes e que está batendo lá na costa dos Estados Unidos. Mas o Brasil tem estado nos noticiários daqui e do mundo todo. E nós estamos vivendo uma grande crise de integridade. Há um carimbo aí debaixo dessa foto que você está vendo. Não sei se você consegue ler. Integridade, fazer o certo mesmo que ninguém veja. Deus quer isso de mim, quer de você. Que independentemente das câmeras, dos holofotes, das testemunhas, nós sejamos achados fiéis, íntegros diante de Deus. Esse é o mais importante vínculo da vida. Deus e nós. Nós e Deus. Viver para Deus. Por isso algumas pessoas acham que a gente é meio louco, que a gente é meio pirado. A gente começa a falar de umas coisas que ninguém vê.
Mas é tão simples explicar que as coisas que não se veem. Você vê a energia elétrica que está alimentando essas lâmpadas, essas luzes? Isso é totalmente científico. Quer dizer, nós não podemos mensurar o conhecimento das coisas espirituais por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente toca. Há algo muito maior, um projeto de Deus. E há alguém sobre esse grande projeto, que é o próprio Deus, que quer ter relacionamento conosco, e nos abençoa, e nos faz saltar aos olhos das pessoas pela intimidade, pela integridade que nós podemos desenvolver com Ele. Olha que coisa maravilhosa. O que é integridade, afinal? O Aurélio diz, é a qualidade de íntegro, caráter daquilo a que não falta nenhuma das partes, ou seja, inteiro. É o estado de são, inalterável. Significa retidão, honradez, pureza inata, integridade. Estamos vivendo uma crise de integridade. Ninguém precisa ser religioso para perceber que há uma crise de integridade. Alguns dizem, a oportunidade faz o ladrão. Já ouviu isso? Quem já ouviu esse ditado? Levante a mão. A oportunidade faz o ladrão. Quer dizer, não deixa as coisas muito à vista, porque tendo em vista que elas estão à vista, que está muito fácil, o camarada vai ser tentado e vai meter a mão. Então a oportunidade foi prejudicial. A oportunidade fez o ladrão. Isso não é verdade. A oportunidade revela o ladrão. Ela só revela o ladrão, pois a gente séria, gente fiel e íntegra, que com todas as oportunidades não comete aquilo que é errado, porque tem dentro de si um pedacinho de Deus, porque a integridade só procede de Deus. É um restinho de Deus, talvez naquela pessoa, integridade. Vocês e eu já vimos pela televisão, catador de lixo, que de repente acha uma grana violenta, muito dinheiro, e vai à delegacia para devolver, porque ele diz, não, isso não é meu. Eu cato o lixo, isso não é lixo. Alguém perdeu e vai devolver. Vocês já viram isso? Eu me lembro de um caso em São José dos Campos, de um homem que trabalhava na empresa, na faxina. Era tão fácil pegar dinheiro vivo, ficar para si, mas não. Tem um pedacinho de Deus lá dentro dele, tem uma faísquinha de Deus, tem uma poeirinha de Deus na vida daquele homem, e ele sabe que a integridade é necessária. A oportunidade não faz o ladrão, a oportunidade só revela o ladrão. Em 2015, uma publicação da revista Isto É, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do governo Michel Temer, foi às ruas em 2015 em ato contra a corrupção. Ele foi taxativo e disse na ocasião à TV do Serviço Público, TVSP, ninguém aguenta mais tanto roubo. Naquela época, Dilma Rousseff presidia o país. Pois é, isso foi em 2015. Estamos em 2017, na Semana da Pátria. Toca o hino nacional aí para nós. Semana da Pátria. E nós vemos a mesma pessoa envolta em outro problema. Agora não é passeata, é a Operação Tesouro Perdido. A Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em dinheiro, somados os reais e os dólares, mas em moeda, em papel. Os jornalistas afirmam, nunca houve na história do Brasil uma descoberta de tal monta, de tal volume de dinheiro vivo. Num bunker, num quarto fechado, especialmente para guardar. Você viu nos noticiários as maquininhas, as contadoras de dinheiro, né? 7 máquinas, uma empresa terceirizada, profissionais que contam rápido o dinheiro. Isso levou 14 horas. E aí, a gente pode juntar essa bandeira aí, tá certo? Você está vendo de longe, isso é uma bandeira esfarrapada, rasgada, perdeu um pedaço de si, e junto aí tem a foto das malas e das caixas com tanto dinheiro. Onde está a integridade, irmãos? Então a gente podia fazer um movimento aqui para acabar com a raça desses políticos. O que vocês acham? Eu acho que não é tão simples. Não é tão simples. Sabe por quê? Porque você já percebeu que na fila do supermercado, a gente entra na frente
passa na frente, na fila reservada para os idosos, para as grávidas. Já viu isso? Já viu? Jesus disse: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Logo, quem é infiel no pouco, será infiel no mundo. Essas pessoas que nós elegemos e tornamos nossos representantes, eles estão se mostrando muitas vezes, não todos eles, claro, mas com muita falta de integridade. A minha pergunta é: há corrupto sem corruptor? Normalmente, quem foi corrompido por um corruptor. Pode acontecer de alguém sozinho, sem ser aliciado por ninguém, sem o convite de ninguém, se ver numa oportunidade e meter a mão. Nesse caso, ele é corrupto e o corruptor de si mesmo. Mas na vida dos relacionamentos, sempre temos duas pessoas: o corrupto, mais um corruptor. Alguém querendo dizer: rapaz, vai por outro caminho. Para que fazer assim? E você ouve em famílias, alguns dizendo: olha, todo mundo está metendo a mão. Um camarada esses dias, não sei se é o Leno, não me lembro, mas um dos nossos pastores estava pedindo nota fiscal numa empresa. E o cara falou: não precisa não, rapaz. Para que pagar imposto? E ele falou: não, mas eu quero nota fiscal, eu quero imposto. Rapaz, todo mundo está metendo a mão, a gente tem que ficar com aquilo que a gente pode também. Então, essas pessoas que estão lá, não são ETs. Nós não temos governantes ETs. Nenhum alienígena governou o Brasil, e nem país nenhum. São pessoas que saem do meio do povo. Só que quando saem daqui, já saem com uma ética prostituída. A integridade não faz parte da vida da maior parte de nós. Por quê? Porque a lei do Gerson. Para quê? Todo mundo leva vantagem. Se você não fizer, outro vai fazer. Já ouviu isso? Se você não pegar, outro vai pegar. Então os fins, os meios, estão justificando os fins justificando os meios. Quer dizer, se é para terminar bem, mete a mão, o meio se torna legítimo. Nós não podemos, irmãos, esconder as coisas erradas. Há uma história engraçada que eu coloquei aí, para eu não me esquecer dos detalhes. Um fazendeiro disse ao seu empregado, levou uma galinha e falou assim: pega essa galinha, leva em qualquer lugar aí, mata escondido, não deixa ninguém ver. Mata essa galinha, escondido, para ninguém ver. E chamou a atenção que passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o camarada não volta. Quando voltou tarde e voltou com a galinha viva. E o cara falou assim: mas rapaz, como assim? Ele falou assim: olha, eu fui onde não tinha ninguém. Mas todo lugar tinha alguém que via. Quem via? A galinha. Todo lugar que eu ia, não tinha ninguém vendo, mas a galinha estava vendo. Quer dizer, não tem jeito. Sempre há alguém que pode nos colocar numa situação difícil. Deus é uma pessoa de quem nós não podemos esconder nada. Provérbios 5, 21 e 23 diz assim: Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha, e ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre por não se controlar. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. A Bíblia diz que dominar a si mesmo, controlar a si mesmo, é uma arte poderosíssima. Só que é mais difícil e mais nobre do que tomar uma cidade bem fortificada. Domínio próprio. Se eu quero ser íntegro diante de Deus, eu tenho a graça de Deus, eu tenho a palavra de Deus, mas eu vou precisar, com essa força e com essa graça, com a orientação da palavra de Deus, ganhar domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode me dar essa possibilidade. Em todas as áreas da vida nós precisamos cuidar para sermos inteiros, já que integridade é uma noção do todo. Por exemplo, eu posso ser um bom cidadão, mas posso ser um cara desligado da minha esposa. Eu posso também
dar um duro e ser muito diligente no meu trabalho, mas ser relapso com a educação dos meus filhos. Então eu estou deixando de ser íntegro, de ser inteiro. Por quê? Eu cuido de algumas áreas da minha vida, mas não cuido das outras. Aí a gente acaba ganhando do senso comum o seguinte, ninguém é perfeito, né? Ninguém acerta em tudo. Mas na verdade, Deus nos chama para um relacionamento e Ele quer estabelecer em nós um padrão diferente, um padrão de integridade, que passe logo dentro da nossa casa esse valor para os nossos filhos. Que coisa linda é um pai, uma mãe ouvir dos seus filhos: eu amo a Deus e aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe. Oswald Smith, aliás Paul Smith, um homem apaixonado por missões, ele conta: eu ouvia os passos na madrugada no assoalho da minha casa, quando elas rangiam, casas de assoalhos antigos. E o meu pai, Oswald Smith, andando para lá e para cá, orando em voz alta. E eu ouvia quando meu pai orava por mim e dizia: oh Deus, envie o meu filho como um missionário. Deus, use o meu filho poderosamente nas tuas mãos. Que coisa maravilhosa. Ver a Deus, serve para mim, por favor. Ver a Deus na vida dos nossos pais. Ver a Deus na vida, muito obrigado, 2 diáconos e diaconisas aí, né? Uma salva de palmas, irmãos, aí que beleza. Estava duro mesmo, não estava? Agora imagina com a mão só. Isso, irmã, deixa Deus te usar. Usa a tua serva, Senhor. Conseguiu, irmã? Aí, tá bom. Amém. Obrigado, viu, querida? Joia. Amém. Então, irmãos, essa noção do ser integral, inteiro, integridade, todas as áreas da nossa vida, sob os cuidados de Deus. Olhando para a vida do Daniel aqui, eu queria destacar que a integridade dele sobreviveu apesar das corrupções. Você vê que onde há um homem, uma mulher se destacando, aparece a questão do ciúme, aparece aquela guerra de egos, alguém tentando tirar proveito. Você viu que o texto mencionou que para que o rei não perdesse nada, ele estabeleceu 120 sátrapas, com 3 supervisores, dos quais Daniel era um. Ou seja, para cuidar de um império tão grande, ele precisava de pessoas de confiança. E sobre essas 120 pessoas, estabeleceu a Daniel. Daniel nos mostra pelo texto 3 coisas maravilhosas. Primeiro, ele se destacou por suas grandes qualidades. E aí o texto é abrangente, não sabemos quais qualidades, mas eram grandes, notáveis. Mas 3 são destacadas aqui, no versículo 4, 5. Ele era fiel, não era desonesto, ou seja, era honesto, e nem era negligente, ou seja, era diligente, esforçado. Isso cabe bem para mim e para você. Onde Deus nos plantou, eu não sei, se numa empresa, se numa igreja, se numa escola, no governo, mas quem é você lá? Como você está agindo? O que as pessoas veem em você? Deus chamou você para ser íntegro, para ser íntegra. E essas qualidades que Deus deu a Daniel, com certeza, concede a mim e concede a você. Mas quanto a ser fiel, depende de mim. Quanto a ser esforçado, diligente, isso depende de mim. A quanto ser honesto, isso depende de mim. Deus nos dá as condições, mas o exercício dessas virtudes cabe a nós. Nós precisamos nos esforçar, precisamos buscar, fazer essas coisas. Porque sempre onde estamos, há algum tipo de corrupção. Eu estava fazendo a faculdade de psicologia, e um dia fazendo uma prova, era uma prova, tinha várias perguntas e tinha algumas de múltipla escolha. Eu estava ali concentrado, tentando fazer a minha prova, e passou uma pessoa e falou assim, ó, a A é essa aqui, a B é essa aqui, a 3, falou rápido. Eu falei, shh. E eu não queria fazer alto para o camarada não ser pego pela professora, não me causar problema, e ele disse, mas é aqui, foi um momento chato, difícil. E eu fiquei
Fiquei assim, perdido na hora. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tinha chegado àquelas respostas. Então, a partir do momento que eu ouvi, a resposta é essa, aquela... Ninguém imagina que o outro está dando a resposta errada, é ou não é? Então, o meu pensamento ficou condicionado. Eu já não conseguia ler. Falei, o que eu vou fazer? Respondi. Entreguei para a professora. Deixei todo mundo sair. Entreguei por último e disse, olha, professora, eu queria te pedir a oportunidade de fazer essa prova outra vez. Sabe por quê? Porque eu ouvi alguém dizer a resposta certa é tal, 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 tal e tal. E a partir do momento que eu ouvi, eu perdi a liberdade até de responder certo. Porque eu tinha ouvido. Então eu perdi a liberdade. Ela disse assim, fique tranquilo. Eu te conheço. E sei quem falou. Pode ficar tranquilo. Você pode deixar sua prova. Não tem nenhum problema. Porque eu te conheço e conheço a outra pessoa. Irmãos, é um exemplo simples. Mas, ou na escola, você já ouviu aquele negócio? Olha, põe o meu nome no trabalho. Oh, legal. Oh, põe o meu, depois eu ponho o seu. Aí você fala, é tão amigo, né? Eu vou dizer não, vai ficar tão chato. Você prefere ser chato com as pessoas ou errar diante de Deus? Quem vê você e tem valor? Um amigo, uma amiga? Um colega de trabalho? Um chefe? Ou a Deus? A quem importa que nós agrademos? A Deus. É uma escolha. Então Deus precisa de pessoas íntegras no meio da corrupção. Nós não podemos só apontar o erro dos nossos governantes. Nós precisamos olhar para nós mesmos, nos nossos pequenos domínios, para ver se de fato nós estamos fazendo o que é certo. Segunda lição, que a integridade dessas pessoas assume riscos. Daniel, com toda certeza, percebeu aquele clima onde as pessoas estavam combinando, não é? Olha, e disseram ao rei, olha, todo mundo concorda. Você sabe que essa história de todo mundo, nem sempre é todo mundo, não é verdade? A gente podia ter aqui nessa igreja 700, 800 pessoas sentadas. Se eu conversasse com 1, 2 ou 3 ou 4, 5 ou 6, e eles concordassem comigo, eu podia chegar e falar assim, olha, todo mundo está dizendo, todo mundo está pensando, todo mundo está querendo, mas eu não ouvi todo mundo com certeza. E ali, isso aconteceu. Eles disseram ao rei, olha, todo mundo está concordando, o senhor é tão importante, ó rei Dario, que o senhor precisa fazer um decreto, para assumir uma posição, mostrando quem é o Senhor de fato. E nós queremos que o Senhor diga o seguinte, nos próximos 30 dias, ninguém pode orar a nenhum Deus, ninguém pode pedir nada a Deus qualquer, o Deus da sua confissão, e nem pode pedir nada a um homem também, senão a ti, pois o Senhor é o grande imperador. Você sabe que nas dinastias, os imperadores tinham poder de vida e de morte. Eles eram tidos como deuses. Alguns exigiam serem adorados como verdadeiros deuses. E eles mexeram com o ego do rei. Rei, a lei dos medos e dos persas é uma lei irrevogável. Escreve, decreta, e por 30 dias, ninguém pode clamar a Deus nenhum ou a pessoa alguma, senão a ti. O Senhor é o suzerano, o Senhor é o bom. E ele, certamente movido pelo seu ego, permitiu, decretou. O texto diz que quando Daniel viu que a lei foi publicada, ele tomou ciência de que aquele burburinho, que aquele diz que me diz, que chegou a virar lei, foi publicado. Ele foi para sua casa e fez o quê? O que regularmente, habitualmente fazia. Foi para sua casa, primeiro andar, ajoelhou-se, janelas abertas para o lado de Jerusalém, como ele sempre fazia, e ali estava pedindo, agradecendo a Deus e pedindo a ajuda de Deus, como sempre fez. Ou seja, nós precisamos de pessoas íntegras, apesar da corrupção. Precisamos delas. E nós precisamos de pessoas que assumam o risco, pois ele resolveu desobedecer à lei humana para obedecer à lei divina. Meus irmãos, muitas leis estão tramitando no Congresso, no Senado,
em instâncias também subalternas do governo, e algumas afrontam o Deus vivo. E nós não teremos, talvez, em curto prazo, muita opção, senão desobedecer algumas leis para obedecer à lei de Deus. Vou te dar um exemplo simples. Se alguém disser assim, está proibida a pregação do evangelho, o que nós vamos fazer? Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. As pessoas lá no tempo apostólico, vocês viram Pedro, Silas e outros, os apóstolos, foram presos, levados para o Sinédrio. Por quê? Porque havia uma ordem, não preguem esse Jesus aqui. E eles disseram, como nós podemos fazer? Temos que decidir entre obedecer os homens ou a Deus. E nós escolhemos obedecer a Deus. Foram presos, apanharam, sofreram. E o texto diz, e eles saíram felizes por terem apanhado, porque se acharam dignos de sofrer por causa do seu Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, claro que a gente não torce para o pior vir, mas nós podemos não ter a opção, senão correr riscos em nome da obediência ao nosso Deus, integridade a Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Terceira lição que nós aprendemos aqui, a integridade glorifica a Deus. A integridade é necessária no meio das corrupções, a integridade tem que assumir riscos, mas a integridade, ela glorifica a Deus. A integridade a Deus. Você viu o texto, quando os homens confrontaram o rei, trouxeram então a Daniel. Você percebeu que o caráter e a integridade de Daniel era tão notável, que quando os caras trouxeram isso para o rei lutou até o entardecer, até o pôr do sol, para livrar a Daniel. Ele não queria, ele falou, caramba, que lei que eu fui promulgar, que lei que eu fui sancionar, que eu fui decretar, agora o Daniel é o melhor, eu queria fazer dele o homem abaixo de mim, que dominasse todo mundo, agora os caras estão puxando o tapete dele, e eu não posso fazer nada, e os caras estão dizendo, olha, a lei dos medos e dos persas não pode mexer. Aquele imperador tentou salvar a Daniel, mas não conseguiu. Ele assumiu os riscos. E agora, vemos Deus glorificado. Por quê? Quando ele foi lançado por fim na cova dos leões, ele trouxe tristeza para o coração do rei. O rei foi para casa, não comeu, não teve festa, não é? Naquelas noites, não é? Animadas do palácio, não teve. E ele não conciliou sono, não conseguiu dormir. Preocupado, pensando, e o Daniel, e o Daniel, e o Daniel? Quem sabe o Deus de Daniel o livrou. Quando amanheceu, ele correu. E diz o texto que chegando lá, ele já disse, Daniel, com voz de aflição, Daniel, Daniel, seria porventura verdade que o teu Deus te livrou da boca dos leões? E o Daniel, lá de dentro, disse animado, salve, ó rei! O teu servo vive, o meu Deus enviou o seu anjo, e ele tapou a boca dos leões, glórias a Deus, e eles não me fizeram nada. Essa integridade foi abençoada por Deus, Deus trouxe grande livramento para ele, e o final da história mostra que essa integridade não só fez bem a Daniel, como fez bem ao rei, a todo o império e a todas as gentes, porque ele disse, agora quem quis puxar o seu tapete, vai sofrer as consequências. Pegou aqueles que haviam conspirado, lançou-os na cova dos leões, a Bíblia não está aprovando isso, o texto está relatando, não está dizendo que fez bem, e jogou as mulheres, e jogou as crianças juntos, a Bíblia não está dizendo que ele fez bem, a Bíblia só está relatando o que aconteceu. Sabe o que eu pensei? Fico pensando na família desses caras que aparecem na televisão, a mulher, os filhos, os netos. Quando alguém decide brincar com a integridade e tomar caminhos de destruição, vai fazer muitas pessoas serem também prejudicadas. Aqui, essas famílias pagaram com a vida, por causa daqueles que queriam tirar a vida e queriam abafar o sucesso de Daniel. Mas Daniel disse, eu estou vivo porque o Senhor foi fiel a mim. Ele enviou o seu anjo, e o anjo não deixou que os leões me fizessem mal algum. Os homens foram lançados, diz o texto, que antes de caírem, eles foram despedaçados. Eu tenho uma resposta científica para isso. Os leões tiveram que jejuar a noite inteira,
porque o anjo do Senhor não deixava eles comerem. Eu acho que eles deram muita volta querendo comer Daniel, mas o anjo não deixava. Então os caras estavam muito famintos, né? E assim que aqueles homens foram lançados com as suas famílias, antes de chegarem ao chão, já foram despedaçados, foram comidos. Mas a glória de Deus está no fim do texto. O rei escreveu: paz e prosperidade, estou editando um decreto, para que todos os domínios do império, homens, temam e reverenciem ao Deus de Daniel. Ele é Deus vivo, permanece para sempre, não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, faz sinais, faz maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Que coisa maravilhosa ver quando Deus livra uma pessoa. Vamos ficar em pé? Eu quero orar agora, pedindo que Deus nos visite com o seu Espírito Santo, a fim de que nós nos apercebamos que essa história não está longe de nós. Porque Jesus disse que aqui em Campo Grande, você e eu devemos ser sal e luz da nossa sociedade. O sal, onde não há geladeira, onde não há recurso, o sal protege os alimentos de apodrecerem. Você já viu as carnes salgadas? Justamente para não apodrecerem. O sal traz sabor. É isso que Deus espera de nós. Que você naquele escritório, você naquela empresa, você naquela faculdade, você naquela repartição, seja sal. E não deixe a coisa apodrecer. Que a sua vida ali seja uma referência. E que todos até se insurjam contra você, se for o caso. Porque eles querem a sua pele, mas você quer se apresentar diante de Deus com integridade. Você pode assumir riscos. Deus vai honrar você. Deus vai abençoar você. E se Ele não o fizer, o recurso é o mesmo. É ser fiéis. Sadraque, Mesaque e Abdinego, anos antes, tiveram que passar pela mesma prova. Por não adorarem a estátua que o rei Nabucodonosor fez, os três foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Só que eles disseram: salve ao rei, nós somos fiéis a ti, mas não podemos abandonar a Deus e nos encurvarmos diante da estátua que tu fizeste. O nosso Deus nos livrará, mas se Ele não nos livrar, mesmo assim, nós não nos dobraremos diante de um ídolo, pois há um só Deus nos céus e na terra. Deus os livrou, mas outros não foram livres. Isaías foi cerrado ao meio. Os discípulos de Jesus se tornaram mártires, perderam a sua vida, porque Deus livra ou Deus leva. Mas sempre estaremos com o Senhor, Ele nos livrando ou Ele nos levando. O primeiro mártir da igreja cristã, Estevão, nos ensina uma coisa muito linda. Ele confrontou o povo da época a respeito de Jesus, do seu amor. Morreu apedrejado, uma morte terrível, dolorosa. E enquanto ele desfalecia, ele orava: Senhor, não lhes impute esse pecado, não debita esse pecado na conta deles. Ele fez exatamente o que o seu Senhor Jesus Cristo fez: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Para os homens foi uma derrota, ele morreu. Está vendo o que deu? O cara morreu. Morreu? O texto é o único na Bíblia que diz que assim que ele morreu, ele foi recebido nos céus, e o Senhor Jesus estava em pé à direita do Pai. A Bíblia sempre cita Jesus assentado, e a gente entende que naquela ocasião Jesus se levantou para receber Estevão. Isso é que é vitória, gente. É integridade a toda prova. Deus quer isso de mim e de você. Nós somos chamados para colaborar com o Espírito de Deus, fazendo Campo Grande uma cidade diferente, uma ética diferente, contratos diferentes, relacionamentos diferentes, famílias diferentes. Deus tem um projeto para essa cidade, para esse estado, para essa nação, e Deus conta conosco e com a nossa integridade. Integridade apesar de toda a corrupção, integridade que assume erro, que assume risco, e nós vamos arriscar, se for o caso, e ela
é uma integridade que glorifica a pessoa de Deus. Que coisa maravilhosa o fim dessa história, quando o Senhor é glorificado, e quando o rei também entende que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Daniel. Já pensou o dia que lá na sua repartição, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, alguém fala assim: olha, eu quero o seu Deus, eu quero conhecer esse Jesus que você conhece, eu quero ter essas experiências que você tem, porque eu vejo que Deus é verdadeiro na sua vida, e você é um verdadeiro servo de Deus. Pai, dá-nos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, essa visitação, para sermos inteiros, inteiros como cidadãos, inteiros como homens e mulheres, noivos, noivas, namorado, namorada, jovenzinho, jovenzinha, crianças, ó Deus, nos nossos relacionamentos, no casamento, ó Deus, nas sociedades, Senhor, onde nós trabalhamos, na escola, em todo lugar. Pai, usa-nos, tem misericórdia de nós, dá-nos um batismo de integridade para a tua glória. Senhor, o Senhor é fiel, e o Senhor tem nos dado esta palavra, e nós pedimos, ó Deus, abençoa-nos com a unção do teu Espírito, para que ela seja verdade em todos nós, e assim nós te glorificaremos. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Continue em pé, vamos louvar o Senhor e terminar. Depois o pastor Ronaldo vem aqui fazer a oração final, desejando que nós tenhamos uma semana de vitória, e que a integridade se ache em nós. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, nesse lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua
Ó Senhor Deus, nós queremos ser sal, queremos ser luz, queremos ser íntegros. E nós não queremos estar na sua presença apenas aqui nesta hora, Senhor. Nós queremos estar constantemente na sua presença, porque o que nós cantamos é verdade, a tua palavra é verdade. Senhor, queremos ser íntegros em todo tempo, em qualquer tipo de prova, sobre qualquer situação, resistir firmes, para que no fim o teu nome seja glorificado, ó Deus. Faz essa obra no meio da tua igreja, que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito nos faça que venha sobre nós suas consolações, e que o poder e a unção do Espírito nos encha, que nós sejamos cheios do próprio Espírito, para vivermos uma vida de integridade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana super de Deus.